Na véspera da ida às urnas nos Estados Unidos, mais de 94 milhões de pessoas já votaram pelos correios para as eleições presidenciais no país. Os dados são de um levantamento feito pela Universidade da Flórida. Nós vamos agora avançar na discussão sobre a eleição nos Estados Unidos com o nosso convidado de hoje, o Matheus Andrade. Ele é consultor político da BMJ Consultores e está ao vivo conosco. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Keren. Obrigado pelo convite. Matheus, qual é o cenário das eleições nos Estados Unidos neste momento? Bom, Keren, a gente chega aqui na véspera das eleições com um cenário que aponta uma possível provável vitória do Joe Biden, né? Os modelos matemáticos apontam que ele tem mais de 90% de chance de ser o vencedor. Contudo, por conta da falha das pesquisas da última eleição em 2016, não dá para descartar ainda uma reeleição do Trump. E os dois candidatos estão em um ritmo ainda alto de campanha, né? O Trump faz 5 comícios hoje, o Joe Biden vai para 2 estados, então todo mundo lançando suas últimas cartas nessa disputa. Matheus, quando o resultado da eleição será conhecido? Keren, depende de qual estado vai ser o fiel da balança, né? É importante a gente colocar para o nosso telespectador que nós temos 50 estados nos Estados Unidos e cada estado tem um modelo diferente de votação, um ritmo diferente de contagem de votos. Então, a gente não sabe qual estado vai acabar definindo as eleições. É possível que a gente tenha um resultado na quarta-feira e mais provável que o resultado venha na quinta-feira pela manhã ou ainda na madrugada de quarta-feira. Bom, e Matheus, o resultado dessa eleição deve ser judicializado? Os dois candidatos já manifestaram essa intenção de levar o tema para a Suprema Corte? Muito possivelmente ele pode ser judicializado, sim, que os dois candidatos tem esse caminho possível, né? Principalmente o Trump tem colocado bastante isso nos seus discursos, ele até colocou num comício recente, né? Se ganharmos nas urnas ou se ganharmos na Suprema Corte. Então toda essa votação antecipada pode causar, sim, uma grande judicialização na disputa americana. Bom, você falava sobre algumas estratégias dos candidatos Biden e Trump sobre o resultado das eleições. O que eles disseram nestes últimos dias que você está acompanhando? Bom, Keren, o Biden tem mantido um discurso de crítica ao Trump, falando que ele vai limpar a bagunça que foi feita, que vai mudar tudo que foi feito. Então ele vem colocando essa linha de um candidato mais moderado, enquanto o Trump vem apostando que vai continuar no discurso que ele já manteve durante os últimos 4 anos, de continuar com os Estados Unidos crescendo, colocar que o Biden não tem capacidade de comandar o país, que ele não é energético o suficiente, né? E é sempre importante lembrar que os Estados Unidos valoriza muito essa postura de um candidato energético, um candidato forte. Então, os dois apostaram em linhas bem diferentes para esses últimos dias de campanha. Agora, você me dizia, antes de entrarmos aqui no ar, que ambos disseram que eles podem até anunciar o próprio resultado, ou seja, Trump dizer que venceu e Biden também dizer que venceu e isso gerar um ruído aí de comunicação, é isso que você estava avaliando? Exatamente, Keren. A depender do resultado, né, a gente ainda tem alguns estados que estão bem definidos, a depender de como vier essa votação, quais votos vão ser computados primeiro, os votos presidenciais ou os votos antecipados, pode dar uma diferença grande frente ao resultado final, e os dois candidatos podem aproveitar isso para se declararem como vencedores das eleições, se a contagem de votos avançar num ritmo muito bom na terça-feira, né? Então, tem esse perigo também que pode trazer mais um elemento de incerteza para o resultado. Muito bem, e agora a questão que também importa demais para o público do Canal Rural é o impacto da eleição para o agronegócio do Brasil e também para o Brasil. Que tipo de avaliações você fez até agora, Matheus? Olha, Keren, eu acho que o Trump, se ele for reeleito, ele deve continuar com essa política que ele tem. Então vai continuar esse cenário de guerra comercial, pode continuar tendo problemas com a China, o que daria mais espaço para exportações brasileiras, né? Por outro lado, o Biden, a gente vê que ele vai apostar muito numa política de integração agrícola e ambiental. Então, isso pode aumentar, sim, a pressão sobre o Brasil na questão ambiental e fica a dúvida de como será a relação dele com a China, né? Ele vai buscar uma relação mais pacífica ou se isso não será possível. Isso também pode causar bastante alteração nos preços e no fluxo de exportação das commodities agrícolas. Muito bem. Matheus Andrade, muito obrigada pela presença ao vivo, pela análise. Volte sempre. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, Keren. Boa tarde. Obrigada. A gente vai em frente e vamos até
lá até os Estados Unidos, onde está o analista de mercado Pedro Doineca, que está acompanhando as eleições norte-americanas e também os impactos no mercado agrícola. Vamos já receber ele, que é sócio-diretor da MD Commodities. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Qual é o cenário da eleição aí nos Estados Unidos, na sua visão? Bom, boa tarde, Kellen, boa tarde a todos nesse feriado. Muita imprevisibilidade, né? Amanhã será um dia tenso para a grande maioria dos americanos, a gente vem percebendo isso, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos já há um bom tempo e é uma das eleições mais tensas, né? Por um lado, uma confiança muito grande, né, por parte dos democratas, devido a várias pesquisas mostrando a liderança, porém, do outro lado, o eleitorado do Trump também mostra uma confiança muito forte, com base na surpresa que aconteceu em 2016, com praticamente todas as pesquisas errando, né? Então, nós continuamos tendo aí muita coisa para esperar amanhã e vamos ver o que a madrugada de terça para quarta traz para nós. Muito bem, a gente acabou de ouvir a análise de uma consultoria aqui no Brasil dizendo que há uma leitura de favoritismo do Biden. A leitura da MD Commodities é que o Biden é favorito, o Trump é favorito, porque você deve ter um cenário até para a tomada de decisão dos negócios no mercado agrícola e passar para os seus clientes, né, Pedro? Uhum. Sim, Kellen, é realmente uma das eleições, se não a eleição mais duvidosa, digamos assim, com o resultado mais imprevisível que eu lembro, tá? Porém, o que nós podemos falar é que nós, na MD, não temos a confiança que o mercado parece ter em uma vitória de Biden. Nós acreditamos que o eleitor do Trump vai aparecer em massa amanhã para votar pessoalmente. Acreditamos que as pesquisas estão, de fato, errando muito. Não queremos dizer com isso que é uma vitória garantida do Trump. Não, apenas que, na nossa opinião, é um cenário muito mais apertado a eleição de amanhã, com uma chance de Trump muito maior do que o mercado vem precificando. Muito bem. E qual o efeito disso, Pedro, no mercado agrícola, se houver essa vitória que você sugere que haja uma chance maior do Donald Trump? A situação do Trump versus Biden, né? Acho que o principal assunto acaba sendo começar a falar, quando a gente fala de mercado agrícola, né? Temos que falar de China, relacionamento Estados Unidos-China. O Trump já deixou muito claro que, caso ele seja reeleito, ele vai realmente bater de frente com os chineses. Existe a possibilidade da fase 1, que foi a fase 1 do acordo que foi assinado em janeiro desse ano, talvez ela ser cancelada, talvez não ser prorrogada no ano 2. Tem muitas coisas que podem acontecer. O Trump, de fato, nós temos que levar em consideração que ele já entrou em uma guerra comercial com os chineses no primeiro mandato dele. Caso ele seja reeleito, sem ter a preocupação de uma reeleição, será que ele pega mais firme? Será que ele realmente vai apertar ainda mais as relações comerciais com os chineses? Então, isso é algo para a gente prestar atenção, porque se vier a acontecer, bem provavelmente traria uma pressão nos preços em Chicago. Caso o Biden ganhe, o approach dele deve ser um approach muito mais suave, entre aspas, ainda assim, discutir as relações comerciais com os chineses, porém, muito mais através de aliados. Eu acredito que o Biden buscaria fazer muito mais aliados em relação a outros países na Europa, outros países que têm relação comercial forte com os chineses, para tentar, desta forma, colocar uma pressão maior nos chineses e não de uma forma mais direta, como o Trump faz. Então, caso o Biden ganhe, não só tem esse approach mais suave, entre aspas, né, com a China, mas também temos a expectativa maior de inflação devido aí à expectativa de uma injeção maior de liquidez no sistema por parte dos democratas. Então, tudo isso pode favorecer preços nas bolsas internacionais mais do que uma vitória de Trump, pelo menos temporariamente. Agora, eu lembro que nós estivemos conversando sobre este assunto alguns dias atrás e você me falava de impactos no mercado financeiro, ou seja, à medida que sair o resultado das eleições, pode haver um reflexo no preço das commodities negociadas, por exemplo, na Bolsa de Chicago. Que reflexo seria esse no curto prazo, né? Algo mais imediato, como uma reação ao resultado eleitoral mesmo? Kelly, é exatamente isso que eu acabei de falar. Eu acho que uma vitória do Trump bem provavelmente traria uma pressão. Se ela não for imediata... Pressão de queda.
Uma pressão de queda, perdão. Sim, uma pressão de queda por uma vitória do Trump, simplesmente por essa expectativa de um novo atrito comercial com os chineses, que venha fazer com que os chineses comprem menos commodities norte-americanas. Então, isso pode trazer. Se não houver uma pressão de baixa imediata com uma vitória de Trump, eu tomaria muito cuidado, ficaria muito cauteloso, porque ela ainda pode existir nos próximos dias e semanas. Em relação ao Biden, a questão fica, tudo bem, haveria uma expectativa de inflação maior, né, com uma vitória de Biden, isso poderia favorecer as commodities na Bolsa, porém, a pergunta que fica é, o quanto disso já foi precificado? Com tudo aquilo que a gente conversou até semana passada, né, Kelly, e colocamos aqui que os fundos, os especuladores, os investidores já vêm entrando com muito dinheiro no mercado de commodities desde final de agosto, em boa parte apostando em uma possível vitória de Biden, de acordo com que muitas das pesquisas mostram, né? Então, são cenários distintos, muita volatilidade. Nós realmente vamos ter que aguardar os resultados que podem vir amanhã ou podem demorar aí mais alguns dias e semanas, dependendo realmente da contagem de votos. Estamos todos ansiosos por este resultado. Pedro Deineco, obrigada por abrir a semana conosco. Bom trabalho para você, volte sempre. Obrigado, Kelly, para vocês também. Até a próxima.